Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos então na aula 3, né, do terceiro vídeo do curso A Evolução do Setor de Embalagens no Brasil, rumo à economia circular. Eu sou o professor Jorge Streit e continuo então compartilhando nesse mini curso os resultados da tese de doutorado. Atualmente eu atuo no mestrado profissional em administração na Unialfa, oriento trabalhos distintos, que não só em gestão ambiental, mas, sem dúvida, é um prazer enorme falar sobre aquele assunto que a gente mais gosta, né? E tantos anos trabalhou com ele. Então, vir ao Epersol, voltar ao Epersol, que é um encontro que gosto muito, participo já há pelo menos 5 anos. Conhecer, então, o pessoal do GAMP, trabalhar com eles, é sempre muito bom. E, então, novamente, parabenizo, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco. E essa aula 3 é a que tende a ser a mais curta, tá? Porque na aula 1 a gente dedicou um pouco mais para apresentar o referencial teórico, além dos dois papers, né? Na aula 2, a gente apresentou os aspectos metodológicos do estudo de caso, além de 2 artigos, né, empíricos. E aqui na aula 3, nós também não temos, então, nem referencial teórico, nem metodologia, vamos direto para os resultados do artigo 5 e 6, que compõem a tese, e eles vinculam, então, a economia circular com a teoria institucional, né? Tentando analisar como que a gente deve mudar, quais mecanismos que nós precisamos avançar para caminharmos rumo à economia circular, né? Então, o objetivo do trabalho 5 foi analisar esses mecanismos de mudança institucional isomórfica, tá? E, então, o primeiro deles, o primeiro instrumento que a teoria diz, é o isomorfismo coercitivo. Então, a pergunta que foi feita para os stakeholders é: você acredita que a legislação ambiental em vigência no Brasil atualmente, ela induz ou força as organizações a adotar medidas em, em, em prol da economia circular? Né? A maioria diz que não, tá? Que a legislação não movimenta tanto assim, não causa esse isomorfismo coercitivo, porque prevalecem os interesses políticos, tá? Então, eles ressaltam a ideia de que outros temas têm mais pungência, né? Tem mais vigor no debate político que não resíduo sólido. Prevalecem os interesses da indústria, então, a indústria, ao contrário na Europa, onde foi sancionado a responsabilidade estendida do produtor, né? E aqui no Brasil nós fizemos, na aprovação da PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que é uma visão mais permissiva, né? Então, aqui nós não temos as indústrias cumprindo o que cumprem na Europa, tá? Então, o que foi muito debatido entre os stakeholders é essa visão de que a indústria aqui ela não se preocupa tanto quanto lá fora, tá? Então, ainda prevalece os interesses, sobretudo quanto à diminuição dos custos, né? Então, o que representar um acréscimo, sobretudo nos investimentos rumo à economia circular, é desestimulado por conta dessa pouco cobrança também. Tá? Então, falta incentivo para que adotem, falta benefícios, falta essa fiscalização governamental a ponto de não entenderem isso como algo relevante. Então, alguns atores dizem que sim. Então, os atores que dizem que sim é porque observam o fechamento de alguns lixões, né?
que percebem que algumas cooperativas foram incluídas no processo, né? Esses atores que dizem que sim, eles relatam a melhorias observadas em alguns setores, eles ressaltam a ação do Ministério Público, então, como um agente que está trabalhando para que os prefeitos cumpram a PNRS, então, bem como alguns órgãos de controle, por exemplo, a CETESB, lá em São Paulo, em que está adiantando suas decisões de diretoria para avançar nesse sentido. Bom, então, novamente, eu trago alguns trechos, bem como a fala dos entrevistados, alguns trechos da tese, bem como algumas falas do entrevistado. Então, essa falta de fiscalização, né, que a própria lei prevê, está abandonada. O acordo setorial, quando ele foi sancionado em 2000, quando ele foi, né, assinado, pactuado em 2015, de economia circular de embalagem, né, ele tinha 22 associações de empresas, né, gigantes, Ambev, Heineken, né, Coca-Cola, enfim. E aos poucos, né, a gente foi vendo um esvaziamento. Então, hoje, se você entra no site do acordo setorial, só tem 13. Então, como é um pacto voluntário, ao longo desses anos, desses 7 anos de sanção aí do acordo setorial, eles foram desistindo da ideia de fazer logística reversa de embalagens, tá? Então, algumas empresas, Nestlé, Unilever, já têm até levado a ideia de um termo de compromisso para substituir esse acordo setorial. Então, se nós tivermos, ou se nós continuarmos com o Ministério do Meio Ambiente omisso, muito possivelmente nós vamos ver a extinção desse acordo setorial e a sobressalência, então, a substituição por um termo de compromisso, que é na visão de alguns documentos, por exemplo, a Brampa, né, que é elaborado pelo próprio Ministério Público, esse termo de compromisso, da forma que ele está, ele não é nada legal. Ele é um protocolo de intenções, assim, que as indústrias têm com a logística reversa, e não metas, e não algo sério que precisa ser seguido, tá? Então, o termo de compromisso representa um perigo para a sistematização da economia circular, da forma que a gente enxerga como positivo, né? Então, como eu disse anteriormente, algumas instituições aqui fazem, em outros lugares não. Então, até os especialistas lembrando, não dá para esperar do blá 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 das empresas, não dá para esperar a benevolência dela. Tem que ter legislação e tem que ter ações para fazer com que a legislação seja cumprida, né? Então, é a capacidade da multa, é a possibilidade de interdição. Os atores lembram a gente, né? Os entrevistados lembram a gente que não dá para jogar toda essa responsabilidade no colo do consumidor, né? Então, o consumidor é relevante, sim, o cidadão deve fazer a coleta seletiva, sim, mas a indústria tem um papel primordial nessa cadeia. Bom, e com relação ao isomorfismo mimético, né, que é aquela tendência das organizações a apresentarem comportamentos semelhantes no longo prazo. Então, por conta da liderança de algumas delas, né, e isso ser considerado positivo. O isomorfismo mimético é essa imitação do líder, né? Então, isso foi consensual, tá? Todos os entrevistados, então, citaram que existe essa tendência mercadológica de seguir aquela empresa que está se destacando. E, então, isso, ao invés de perguntar se sim ou se não, se existe ou não se existe, como todos disseram que sim, eu ia além na entrevista e perguntava qual o benefício, então, em seguir o líder. O que você acha que pode ter de positivo em seguir o líder? E aí eu obtive essa lista, então,
de acordo com a fala dos entrevistados. Então, eles lembram que, pô, seguir o líder é bom porque aumenta o atendimento à legislação, tende, então, a gerar essa melhoria no produto ou no serviço. Se alguém está fazendo economia circular, se alguém é bem visto pelo mercado, isso gera uma redução de custo, isso atende à pressão da sociedade, opa, então vamos imitá-lo, porque a gente também não quer ficar para trás, tá? Há um compartilhamento de know-how, uma padronização de processos, né? Como a gente disse lá na sessão de oportunidades, há a possibilidade de aproximação de stakeholders e portanto, de fortalecimento da cadeia de suprimentos, né? Assim como acesso a novos mercados. Então, alguns trechos a gente lembra aqui que, com governo e sociedade trabalhando junto, né, para pressionar a empresa, gera-se, inclusive, empresas novas, né? Então, fornecedores, startups, né, que trabalham ali com a inclusão de matéria ou coleta desses materiais, empregos locais, né? Aplicativos, então, inteligentes, que a gente já está vendo como que atuam com blockchain na cadeia do vidro, né? Então, algumas mudanças podem ser observadas com essa tendência de praticar o isomorfismo mimético, então, de seguir boas práticas, né? Então, quanto ao isomorfismo normativo, né, que é aquela tendência das organizações se parecerem por conta da pressão que a sociedade exerce, bem como a pressão por projetos mais profissionais, né, por empresas mais responsáveis. Então, no Brasil, o que constatou é que essa pressão popular ela é concentrada, ela é elitizada, tá? Só uma pequena parcela da população faz isso, porque a grande maioria está focada em questões econômicas, tá? Ela está distante das discussões qualificadas a ponto de pressionar verdadeiramente um empresarial, né? Uma indústria, uma fábrica, enfim, grandes players aí da cadeia. Então, ONGs, né? Outra constatação que a gente traz é que elas têm aí um papel fundamental, tá? Não só na cobrança direta de que a lei seja para que a lei seja cumprida, mas também na instrução da sociedade civil, em mostrar como que o cidadão pode participar, como que ele pode participar de uma consulta pública, como que ele pode fiscalizar, acionar o Ministério Público, né? Então, diversos meios aí para o terceiro setor também aumentar a sua participação nesse setor. Bom, então, aí a maioria dos respondentes mostrou que não há uma pressão significante, né, mas percebe que ela tem aumentado. Os que mostram que tem uma pressão crescente lembram daqueles casos do ativismo nas redes sociais, né, em que um influencer mostra que está usando determinada marca ou que está boicotando, cancelando outra marca, né? Então, isso gera uma visibilidade interessante, tá? Mas nada que ainda mude ou interfira a cadeia de uma forma significativa. Bom, quanto ao sexto e último artigo científico elaborado para essa tese, ele está intitulado A Institucionalização da Economia Circular de Embalagem no Brasil a partir da ótica dos stakeholders. Então, eu usei esses mesmos dados do estudo de caso para contrastar com a literatura de teoria institucional para averiguar o nível de institucionalização. Tá? Então, a teoria lembra que uma inovação, ela quando surge na sociedade, ela precisa de alguns instrumentos, de algum tipo de fomento, como mudanças tecnológicas, uma legislação, algumas forças de mercado, né? Então, que fazem com que aquela inovação seja inserida.
A partir deste momento em que ela chega no cotidiano do cidadão, ela passa por alguns processos, por algumas etapas até ser sedimentada de fato, até ser vista como institucionalizada. Então, há uma habitualização, há uma fase de consentimento, né, de entendimento do termo, de parametrização, de alinhamento de expectativas. Isso precisa ter teorização, tá? Então, o que nós, acadêmicos, estamos fazendo aqui, de ler o que está sendo produzido lá fora, de traduzir para o português, de escrever com nossas palavras, de adaptar na cultura local, né? Isso é fundamental para a institucionalização, tendo em vista que precisa passar por essas fases de propagação na sociedade. Então, além da teorização, o monitoramento interorganizacional. Então, tem que haver um controle entre empresas cuidando desse avançar. Na fase de objetificação, então, se percebe alguns impactos positivos, né? E começa, então, a costurar politicamente, então nesse sentido da escola do poder, né? da estratégia empresarial, de que tem que haver negociatas e conversa entre a alta administração para a diminuição da defesa ou da diminuição da resistência dos grupos de interesse. Tá? Então, tem gente ganhando, como a gente falou em artigos anteriores, tem gente ganhando com essa economia linear e eles estão um pouco propensos a mudar e cabe, então, a esse desenrolar da cadeia diminuir a resistência desses grupos ou fazer com que eles não sejam mais poderosos ou relevantes. Tá? Então, sobre a fase 1, de habitualização, de pré-institucionalização, o que os atores falaram? A maioria mostra que não existe políticas e incentivos para a economia circular, porque falta vontade política, porque precisa de uma articulação maior entre executivo, legislativo, judiciário, entre esfera federal, estadual e municipal, entre órgão público e privado, né? Entre a sociedade civil e empresa, enfim, falta essa articulação, bem como instrumentos econômicos viáveis, né? Então, a política de comando e controle, isso é transformador até certo nível, né? Depois você precisa ir além e fomentar através de instrumentos legais e fiscais para incentivar a prática. Então, por mais que a Lei 12.305 preveja essas políticas, esses incentivos, ele, na prática, não é observado. Tá? Existe alguma coisa de prática pontualmente no estado de São Paulo, a CETESB vem fazendo trabalho, no Paraná já temos alguma legislação que linka licenciamento ambiental com a apresentação de plano de logística. No DF, nós temos uma lei de grandes geradores, mas que ela é pouco fiscalizada, a depender do governo distrital. Então, no Brasil, né, não tem essa legislação, essa tributação diferenciada para quem atua com logística reversa. Tá? Então, tem cooperativa que precisa pagar ISS, FGTS dos seus colaboradores, né? entre outros tributos. Então, isso ainda fica muito pesado para organizações tão frágeis, né, como as cooperativas, então, de catadores. Então, é um tanto quanto desestimulante também. Então, constata-se, né, a gente vai fechando os pontos a partir da literatura e da fala dos sujeitos, que o governo não só deve agir, como criar políticas para resolver o que o mercado não quer ou não pode resolver. Né? Então, a gente observa que as empresas estão se esquivando da legislação, né? Fomentando esse lobby junto ao Executivo Federal para
postergar essa implementação. Tá? Então, por exemplo, a fala do sujeito que lembra, deputado, que lembra ainda a incidência de imposto sobre serviço para cooperativa, como se fosse uma empresa, uma pessoa jurídica tradicional, né? Então, tem que haver mudanças tributárias para haver estímulo para a economia circular de embalagem funcionar no país. Então, quanto à fase de objetificação, a teoria diz que, principalmente, tem que haver uma redução nos conflitos. Isso é extremamente desafiante, tendo em vista o número de stakeholders com interesses distintos, né? Então, são diversos os pontos de conflito. E aí, todos falaram na existência de conflitos, e aí eu perguntei, então, poxa, quais são esses conflitos? Por quê? O que causa, né? Essa é a vantagem da entrevista semi-estruturada. Você vai instigando eles a falar mais à medida que vão respondendo de forma superficial ou insatisfatória. Bom, então, como mais relevante, eles lembram isso, né, que a indústria vem se eximindo das responsabilidades, o comércio e a sociedade ainda está pouco ambientalmente educado, tá? Eles têm muito duelo para ver quem que vai operacionalizar a logística reversa, né? Então, por exemplo, no setor de pneus, eles montaram a Reciclanip, né? Então, um operador logístico para todas as Big Five do mercado, né? Michelin, Pirelli, Continental, enfim, Dunlop, se juntaram para montar um operador logístico. Isso nas embalagens nós não temos ainda. Tá? Então, se percebe ainda design inadequado, práticas de greenwashing, ou seja, muito gogó, né? E pouca ação, e também a sobrecarga dos prefeitos, as prefeituras sobrecarregadas, né, do ponto de vista orçamentário, uma vez que elas precisam cumprir com a logística reversa, sendo que muito deveria ser feito pelas empresas. Então, nessa discussão dos resultados, sobre a última etapa da institucionalização, a sedimentação, né, a gente perguntou, bacana, então, sobre esse alinhamento. Então, a sedimentação ocorre quando há um alinhamento de práticas, de processos, há um controle social exaustivo ou presente o suficiente a ponto de pressioná-las, né? Então, 70% ali dos entrevistados, perdão, 80% dos entrevistados tiveram essa percepção negativa, tá? Faltam dados confiáveis, né? Então, a literatura também critica o SINIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, não conversa bem com o SINIR, que é o Sistema de Informação de Resíduos Sólidos. Então, tem dados constratantes, que chocam. Tem com os dados da BRELP, por sua vez, dados do MMA. Então, há ali uma falta de confiança nos resultados, nos dados que se obtém dos estados, dos municípios, por sua vez, das empresas, né? Então, percebe-se também esse estágio inicial da educação ambiental nos brasileiros e essa ineficiência, esse enfraquecimento do poder público, sobretudo nos últimos anos, né? Então, além do que eu já comentei, né, sobre a demora no plenário, sobre a demora no acordo setorial, tem algumas pautas que simplesmente perderam verba, que perderam importância, né? Educação ambiental mesmo, anteriormente era um assunto para o Ministério da Economia, era um assunto para o Ministério do Meio Ambiente, e eles deveriam atuar junto em programas pelo Brasil. Atualmente, a educação ambiental é uma subsecretaria no Ministério do Turismo. Então, aqui em Brasília, esse assunto é pouco debatido, perdeu orçamento e, consequentemente, alcance real, né? Então, a falta de pessoal capacitado, né, equipamento adequado, lá no município tem muita dificuldade de ter essa coleta de dados factíveis, reais, né? E isso é muito difícil porque
enfim, se a gente não tem dado, complica todo o resto da cadeia, sobretudo no sistema de controle e participação social, né? Então, por fim, né, o que foi constatado é que o Brasil ainda está na fase de habitualização quanto à institucionalização de economia circular de embalagens. Então, todos os desafios que a gente listou, as poucas práticas que a gente levantou, né, os diversos lobbies existentes, os contratos ainda obscuros com as empresas de limpeza urbana, a falta de vontade de política, né, as dificuldades logísticas, esse desmonte da Lei 12.305 de 2010, né, levam a essa constatação, tá? Essa fase de objetificação, de sedimentação, ainda está distante, tendo em vista que nós temos que vencer alguns problemas básicos. Bom, então, a tese, né, que deu base para a construção dessas 3 videoaulas do minicurso, ele atingiu os objetivos, né, tendo em vista que o primeiro artigo levantou o estado da arte da literatura internacional, o 2, elaboramos um framework contrastando uma teoria já existente, já consolidada, com uma teoria nascente, que é a economia circular. O 3, investigou práticas, estratégias com o método Resolve. Lá no objetivo 4, a gente levantou oportunidades e desafios. No 5, trouxemos as mudanças que são necessárias para o isomorfismo acontecer, né, para as empresas começarem a praticar economia circular. No artigo 6, a gente descobriu que o Brasil está na fase de habitualização ainda, diante de tudo o que foi levantado quanto às dificuldades para a objetificação e sedimentação do assunto. Bom, essa tese ela traz algumas contribuições para a academia, né? No artigo 1, como eu lembrei vocês, eu elenquei diversas sugestões de pesquisas posteriores, então que a própria literatura levanta, né? Eu analiso, avalio uma política pública ambiental que completou 10 anos de sanção, né? Eu também incentivo, né, outras pesquisas agora, e bem como lanço um framework para analisar estudos de caso, tá? Que pode ser usado por outros pesquisadores. Então, trazem contribuições para gestores, principalmente os artigos empíricos, né, onde eu levanto práticas e oportunidades que podem ser agarradas, né, para aqueles gestores mais conscientes ou mais inteligentes, né? Vamos dizer, nesse sentido de vislumbrar um futuro diferente, de conseguir acessar um mercado que ainda não detém. Então, gestores podem ter insights interessantes com a leitura ou assistindo esse minicurso, entre outras formas de veiculação dos resultados dessa tese. Mas é uma tese limitada, né? Não é completa, como todo trabalho científico. Nós usamos só uma teoria, então usar outras teorias podem trazer resultados distintos. Nós analisamos só o setor das embalagens, então, com stakeholders que não deu para abarcar todos, por exemplo, o catador autônomo, né, gente, que é esse que anda nas nossas ruas, infelizmente em número crescente, cada vez mais nós vemos pessoas trabalhando, buscando sustento de suas famílias nas suas lixeiras. Esse tipo de entrevistado eu não consegui captar. Também os atravessadores, né, os intermediários ali, eu não tive acesso a eles. É uma abordagem metodológica limitada, evidentemente, eu fiz uso só de análises qualitativas, né? Eu poderia aplicar questionários, surveys, né? Então, eu deixo isso também para os futuros pesquisadores, tá? Como sugestão, além daquela agenda que eu elaboro lá, eu lembro que existem decretos, tá? Sancionados agora em 2022, como Recicla Mais, né? E também em 2020 o novo marco do saneamento. Então, precisa de um monitoramento constante para ver se há um enfraquecimento ou se há um fortalecimento
nesse sentido da sustentabilidade, né, da economia circular, como a gente defende. Então, peço, né, para os colegas mais jovens, mais animados, né, assim como eu também me coloco à disposição de continuar supervisionando os projetos de lei, os decretos estaduais, avaliando se eles são positivos ou se carecem de melhorias, tá? Então, essas práticas também entre catador e iniciativa privada, tem alguns projetos que se mostram interessantes, tá? Tem um pessoal da Green Mining, tem o pessoal da Eu Reciclo, tem o pessoal do Cataqui, tem o pessoal da Recicleiros, tem o pessoal, né, da Bumera, tem então alguns, tem o pessoal da Reciclar pelo Brasil, então tem alguns projetos, Dê a Mão para o Futuro, né? Então temos alguns bons projetos acontecendo nos estados em que une cooperativa de catador, tecnologia e empresa privada. Mas cabe a nós, pesquisadores, averiguarmos mais de perto, fazer estudos de caso com essas ações para saber o quão transformadoras de fato são, o quão positivas são no sentido social, ambiental e econômico. Bom, esse mapa, né, esse infográfico, digamos assim, ou um graphical abstract, né, eu elaborei ao término da tese para mostrar como os artigos estão vinculados e como dá um panorama geral aí do setor de embalagens e dessa evolução no caminho da legitimação, né, para que a economia circular seja algo legitimado, seja algo disseminado, seja, então, um conjunto de regras e valores que a sociedade peça, né, clame e exija dos grandes players, né, seja públicos ou privados. Bom, para terminar, então, eu lembro que essa tese ela foi construída, mas são todos parágrafos inéditos, mas existem trabalhos anteriores, tá, da minha autoria ou coautoria, inclusive apresentados neste congresso, no Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos, no EPERSOL, entre outros eventos, entre outros periódicos nacionais e internacionais, tá? Então, eu sempre vou estimular que vocês leiam bastante sobre o assunto de forma crítica, tá? Sempre buscando questionar aquilo que está posto, porque a gente está vendo que o que está acontecendo no Brasil atualmente ainda está distante de se chamar de economia circular. Bom, sugiro aqui ao término algumas reportagens, tá? Mais leves, né? Mais light, para que a gente possa ler, viver que é real, né? Como eu disse, temos práticas no Rock in Rio agora, de união de catador em grandes eventos, temos práticas de logística reversa funcionando em outros setores, né, como pilhas e baterias, pneus, alguns resultados interessantes, embalagens de agrotóxicos, né? Então, embalagens em geral, que ainda está patinando um pouco. O que mais? Em grandes indústrias, né, como eu citei a Renault, a Bridgestone, a Coca-Cola, com algumas ações interessantes nesse sentido. Tá? Aqui a Adidas, por exemplo, né, fazendo embalagens biodegradáveis, C&A, então, trazendo espaços pós-venda, né, espaço para brechós, isso é economia circular, com certeza, né, na medida que avança, contribui para a extensão da vida útil das matérias, né? Então, tem o clássico, né? A história das coisas. Quem ainda não assistiu, vale muito a pena lá, por mais que seja antigo o vídeo, ele explica direitinho a cadeia de suprimentos, da logística direta e a logística reversa. Tem alguns vídeos interessantes que mostram, por exemplo, essa máquina Return Machine lá na Alemanha, né, que já é uma prática há vários anos.
você pode chegar num supermercado, por exemplo, no IKEA, no Walmart, e encontra essas máquinas em que você deposita a sua embalagem e ganha tickets que vão dar descontos no próprio mercado, né? Então, isso é interessantíssimo na medida em que estimula o cidadão a levar o seu próprio resíduo seco, né? Então, é algo que dá para acumular em nossas casas, sem mau cheiro, enfim, a ponto de retornar, fazer o ciclo fechar e ganhar algo direto, que é desconto, né? Ver a monetização, então, da sua própria matéria, né? Então, também esse exemplo de refil de detergente acontecendo na Suíça, você leva a sua embalagem e paga só pelo conteúdo, né? Então, existem já algumas práticas lá fora bem interessantes nesse sentido de contribuir para o fechamento do ciclo ou da reutilização, né? Então, how we can make the world a better place. Então, até 2030, eu recomendo essa palestra no TEDx, então, que mostra como que a gente pode imaginar um mundo diferente, imaginar um mundo melhor, né? Mesmo com os pés no chão, mesmo com a ação cotidiana, né? André Trigueiro, que é um grande nome aí do jornalismo ambientalista, né? Alguém que defende, e eu recomendo esse TEDx, essa palestra dele também, para a gente tentar imaginar o quanto é insustentável também do ponto de vista econômico não pensarmos numa economia mais restaurativa, mais regenerativa, né? Então, finalizando as minhas dicas, eu também sugiro a Terra Inabitável, que é esse livro maravilhoso, né? E ele traz uma depressão tamanha, né? Por conta dos desafios que a gente vai ter neste século, do ponto de vista climático, do ponto de vista da escassez hídrica, enfim. Mas ele traz mensagens otimistas também, e nesse sentido de que, por mais desgovernado que a gente veja o sistema climático acontecendo hoje, né, nós todos somos autores de uma história que ainda está sendo escrita, que ainda está sendo construída, né? Então, cabe a nós ficarmos do lado daqueles que dão suporte para uma economia diferente dessa tradicional, dessa conservadora, dessa que a gente já descobriu linear e insustentável, né? Então, o Cradle to Cradle também é um livro base para os estudiosos de economia circular, e aí esses dois autores, arquitetos, tá? Trazem essa visão de que nós temos que fugir de não sermos negligentes, né? Porque ser negligente é fazer a mesma coisa de sempre, mesmo sabendo que é algo perigoso, ou é algo estúpido, ou é algo errado, né? Então, novamente, eu agradeço imensamente ao Epersol, parabenizo a todos os organizadores, né? Porque eu sei o trabalho que dá organizar um evento desse porte, então, parabéns a todos, muito obrigado pelo convite, fico à disposição no e-mail, nas redes sociais, para quem quiser debater mais sobre esse ou outros assuntos correlatos. Espero que tenham gostado do curso e também deixo lá na plataforma todo esse material disponibilizado, assim como alguns links interessantes para artigos científicos e estudos na área.